sou Ellen, eu vou falar um pouco sobre o estudo da óptica junto com o meu grupo relacionado às lentes que nós temos no nosso dia a dia, que são os nossos óculos, as lentes que nós podemos observar nos espelhos convergentes e divergentes. Meu nome é Maíris e no vídeo eu vou falar um pouco sobre lentes de bordas grossas. Eu sou Fabrício e no vídeo eu vou falar sobre os tipos de lentes. Eu sou a Evelyn e no vídeo eu vou falar um pouco sobre lentes convergentes e divergentes e divergências. Bom, meu nome é Evelyn, vou falar um pouco sobre lentes convergentes e divergentes. E vou falar um pouco dos raios que aparecem no gráfico. Bom, o primeiro raio é aquele que incide paralelo ao eixo principal. E ao fazer isso, é refratado em direção ao foco. O segundo raio incide no centro óptico e continua seu caminho sem nenhuma alteração, como se nada tivesse acontecido. Já o terceiro raio incide bem em direção ao foco e quando toca na lente que é refratado, seguindo a sua trajetória paralela ao eixo principal. Temos ainda o quarto raio, que entra na direção de anteprincipal e sai na direção do outro anteprincipal. Bom, também vou falar um pouco sobre divergência. Temos dois focos para a lente convergente e para a lente divergente. Na lente divergente, o foco imagem é o que está à frente da lente e o foco objeto é o que está depois da lente. Para a lente convergente, o foco objeto é o que está à frente da lente e o foco imagem é o que está após a lente. Bom, também vou falar um pouco como na maioria das vezes nós consideramos os meios externos da lente idênticos, que dessa distância que vai do nosso objeto até a lente é a mesma distância que vai do foco imagem até a lente. E essa igualdade é válida para os dois tipos de lentes, as lentes divergentes e as lentes convergentes. Meu nome é Maíris. Vou falar sobre lentes de bordas grossas. Tem a lente bicôncava, plano-côncava e convexo-côncava. A côncava, se a gente olhar de um lado, tem uma face côncava e do outro lado também, por isso chamamos de bicôncava. Plano-côncava, um maior raio primeiro e outro lado côncava. Então, um lado côncavo e um lado plano. Convexo-côncava. Para diferenciar da côncavo-convexo, temos a convexo-côncava, que é o contrário. Quando o índice de refração do meio for menor do que o índice de refração da lente, as lentes de bordas finas vão funcionar como lentes convergentes, e enquanto que as lentes de bordas grossas vão funcionar como lentes divergentes. As lentes esféricas fazem parte do estudo da física óptica, sendo um dispositivo óptico composto por três meios homogêneos e transparentes. Nesse sistema, dois dióptros estão associados, sendo que um deles é necessariamente esférico, já o outro dióptro pode ser plano ou esférico. As lentes possuem uma grande importância nas nossas vidas, posto que com elas podemos aumentar ou reduzir o tamanho de um objeto. Lentes esféricas são os dispositivos ópticos que funcionam através da refração da luz. Por exemplo, lupas, microscópios, telescópios, óculos, câmeras fotográficas, dentre outros. E dentre as lentes esféricas estudadas, podemos citar duas, lentes divergentes e lentes convergentes. Bem, eu irei falar sobre lentes bicôncava. As lentes bicôncava, em ambas as faces, têm a periferia mais extensa que a região central. Observe o desenho que irei mostrar. O C1, como vocês podem ver, o C1 e C2 são os centros de curvatura das faces esféricas. O R1 e R2 são os raios de curvatura das faces. O V1 e V2 são as vértices da lente.
O eixo principal é o eixo que contém o C1 e C2. A espessura da lente distancia entre V1 e V2. O N1 é o índice de refração do meio que circunda a lente. O N2 é o índice de refrão da lente. Vou falar um pouco sobre as lentes que a gente vê no nosso dia a dia, lentes divergente e convergente. E na prática nós temos vários exemplos, como a câmera, o telescópio, a lupa e até mesmo nossos óculos que nós usamos no nosso dia a dia. Mas eu vou falar um pouco sobre a câmera. Em primeira mão, nós vamos observar a lente da câmera. A lente da câmera serve para projetar a imagem para o fundo da câmera, onde a gente consegue enxergar a imagem atrás do celular. O parafuso ele serve para focalizar objetos distantes e perto. O diafragma ele serve para diminuir ou aumentar a intensidade da luz no ambiente externo que você vai tirar a sua foto. E aqui, que é a parte exterior da câmera, a sua foto vai ser projetada. Como eu falei, existem coisas que podem afetar nosso modo de ver o objeto que está à nossa frente ou mais distante, ou até mesmo enxergar o nosso espaço no nosso ambiente por causa da claridade. Então vamos ver um pouco dessas doenças. Temos a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. A miopia ela é um dos mais frequentes erros de fração que afeta a visão à distância. Essa patologia ocorre porque uma imagem visual não é focada diretamente na retina, mas à frente dela mesma. Então a imagem já foi projetada quando ela chega na retina. Então por isso que as pessoas com miopia, que é no meu caso, não enxergam à distância, porque o objeto só foi projetado naquele que está à nossa frente. E essa doença é causada porque a pessoa tem um globo ocular muito alongado ou cristalino, ele tem uma distância focal muito curta. Como nós podemos observar que uma pessoa míope ela enxerga dessa forma, a imagem já foi projetada aqui, porque ou ela tem um globo ocular grande ou o cristalino dela tem uma distância focal muito curta. A hipermetrofia é um erro da fração que faz com que a imagem seja focada atrás da retina. Então, dessa forma, a capacidade do retrófico é alterada em relação aos olhos da visão normal. A hipermetrofia ela causa dificuldade da pessoa enxergar de perto. No caso, pessoas com esse problema não conseguem enxergar objetos que estão próximos ao seu plano de visão. E com o tempo, esse paciente, esse grau vai aumentando. Logo nos primeiros inícios de que ele não está enxergando aqueles objetos que estão perto, ele consegue ver muito bem a distância. Mas se o grau não for corrigido naturalmente, ou com o uso de óculos, ele vai precisar dos 2 graus. Tanto para longe como para perto. No caso, no seu óculos, ele vai ter um problema de enxergar de longe ou de perto. Por quê? Porque quando o globo ocular ele possui um menor comprimento, ou a córnea ou cristalino ele possui uma menor curvatura, a pessoa vai ter uma dificuldade de enxergar muito maior, e causando até a dificuldade dela projetar a imagem que objetos que estão à distância. A hipermetrofia ela tem sim cura, que são o óculos com lentes divergentes, para pessoas que conseguem assim na sua leitura enxergar as letras maiores, porque assim vai auxiliar na sua visão e o grau pode até mesmo não aumentar, ou se mais jovem pode até ser corrigido essa hipermetropia. Então, é bom fazer exames de testes visuais, né, com oftalmologista, né? E também, para quem ainda não sabe, os sintomas são, a pessoa consegue ver coisas embaçadas quando estão próximos, e aí a cabeça começa a doer, porque você não enxergando aquele objeto, você vai estar fazendo mais esforço. Mas no caso, a sensação é de um peso ao redor dos olhos, então é importante a gente se cuidar e fazer sim exames para podermos ver se estamos com hipermetropia ou miopia. Eu vou falar um pouco também sobre o tratamento da miopia. O tratamento da miopia também pode ser usado uma lente divergente. Os sintomas de miopia são visão embaçada de objetos à distância, ou senão quando a gente está dirigindo ou até assistindo um filme, fica bem para chegar quando a gente fecha um pouco os olhos. A gente acaba forçando o nosso globo ocular e acaba tendo dores nessa região. Então é importante a gente se cuidar e fazer o tratamento, porque pode provocar dores de cabeça e isso pode ser corrigido com o tempo. Você usando óculos, você pode manter aquele grau. Tem algumas pessoas que têm a córnea muito grande que acabam tendo que fazer cirurgias, que acabam se chamando a miopia alta, que é o grau a mais de 6.
Nesse caso aí precisa-se de cirurgia, porque a pessoa só tem a tendência de aumentar. O astigmatismo ele é uma doença ocular causada por irregularidade da córnea, e o seu defeito é a distorção da imagem, pois os raios de luz eles não chegam no ponto da retina. Então, as causas do astigmatismo é a diferença de curvatura dos meridianos principais da córnea ou do cristalino, que resultam em diferentes profundidades de foco. E assim a percepção da visão, tanto longe quanto perto, ela acaba sendo assim danificada, porque os raios de luz eles chegam muito rápido. E aí quando a pessoa já vai projetar a imagem, ela já está assim com dificuldade. E acaba que a pessoa começa a chegar uma imagem assim desfocada, tanto para longe quanto para perto. Os tratamentos para o astigmatismo existem sim. Ela pode ser corrigida com um óculos de lentes cilíndricas, lentes de contato ou até mesmo cirurgia. Se o astigmatismo das pessoas foi tão alto assim, acaba tendo dores de cabeça muito fortes. Nós podemos observar hoje com óculos de lentes que eles se adaptam ao ambiente que a pessoa está. Tem pessoas que têm astigmatismo, mas também têm miopia ou hipermetrofia. Então, se você for no oftalmologista, o que ele vai te recomendar é que você use uma lente divergente junto com a lente cilíndrica, porque assim, o ambiente que você está vai se adaptar assim à sua visão. Você pode enxergar um ambiente claro, a sua lente ela vai escurecer e você vai conseguir enxergar tanto longe quanto perto, porque o seu grau de miopia ou de hipermetropia vai estar junto com a lente divergente e com a lente cilíndrica, que vai assim diminuir a intensidade dos raios que você está num determinado ambiente.